gosta de praticar atividade física? Olha, muita gente. Não, quem gosta, gosta mesmo, gente. Não é que faz porque tem que fazer, não. Ó, tá bom o negócio, né? Quem tem preguiça? Ah. E quem não gosta, mas mesmo assim faz porque precisa? Ah, eu vi umas pessoas falando que gosta, depois falando que faz porque precisa, viu? Bom, eu confesso que nem sempre é fácil ir para a academia e fazer algum tipo de atividade física, né, gente? Ainda mais com esse friozinho. Pensa, de manhã você levanta ali, você está aquele friozinho. Mas hoje nós precisamos entender que a atividade física ela faz parte do nosso tratamento, com as devidas adaptações de acordo com as condições clínicas de cada paciente. Sabemos que há muitas dúvidas sobre o assunto. Por isso, quando que a gente pode, quando que não pode, quando que é devido, quando que não é. E é exatamente por isso que hoje nós teremos a honra de ouvir o educador físico Lázaro Lacerda para explicar para nós sobre exercício físico na miastenia graves. E na miastenia, de um modo geral, né? Segurança, adaptação e benefícios terapêuticos. O Lázaro, ele é educador físico, graduado em licenciatura plena em Educação Física no ano de 2024, pela Faculdade Governador Ozan Coelho, Unifagog, pós-graduado em Fisiologia do Exercício, Musculação e Grupos Especiais. Lázaro, muito obrigada pela sua presença. Sabemos que fez uma viagem também, veio de Juiz de Fora para poder nos abrilhantar aqui hoje com a sua fala. Pode chegar aqui para frente, que a palavra é toda sua. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Miastenia graves, MG, isso me martelou um tempinho. Quando me apresentaram, eu não tinha conhecimento. 22 anos de profissão, eu não tinha ouvido falar ainda. E sou muito grato à pessoa que me apresentou, está aqui hoje, daqui a pouco eu vou falar sobre. A gente fez um trabalho bem bacana, eu vou apresentar para vocês. Me tirou um pouco algumas noites de sono, né, para a gente elaborar um planejamento cuidadoso, combinar, né, tudo que acontece para quem tem a miastenia em relação à atividade física ou exercício físico. Agradeço, mais uma vez, que me tirou um pouco da zona de conforto, né, para eu poder quebrar um pouco mais a cabeça. Eu gosto muito de desafio, tá? Então, a gente vai falar um pouco mais. No final, eu vou entrar na parte que vocês vão mais gostar, tá? Início vai ser um pouco mais informativo. Sobre a segurança, né, em relação à miastenia e o exercício físico. Mais um pouquinho? Eu falo alto e fico com medo, tá? Desculpa. Bom, pessoal, um ponto que eu sempre falo com os meus alunos é em relação a como você recebe ou o paciente, ou o aluno, ou o cliente, independente da profissão que você tenha. E, de certa forma, eu vou falar para vocês que eu fiquei em alguns momentos, né, a minha... Posso chamar de paciente? Paciente. Em alguns momentos, uma conversa nossa na academia, eu fiquei até emocionado, né? Tinha que esconder um pouco o rosto e tal. Eu sou mais emotivo. E peguei alguns relatos em relação ao que as pessoas acabam sofrendo, né? Até quem não tem a miastenia, até uma palavra ruim no dia acaba dando uma desanimada, uma entristecida, enfim. Eu posso interagir com vocês aqui, pedir para que vocês leiam um quadrinho? Alguém? Problema em enxergar, né? Ali, o relato. Ó, vamos lá. Passei por um profissional da área da saúde. Ela disse qual era, eu preferi colocar profissional da área da saúde, tá? Que, inclusive, me deu um diagnóstico. Como eu já tinha feito a cirurgia, mas não conseguia não baixar a dose do corticoide e nem do Mestinon. Ele disse que no dia que eu arrumasse um namorado, que ia parar de ter sintomas. Isso é bastante cruel. É uma coisa que eu não aceito de colegas da área, não aceito de pessoas que eu convivo, e isso me deixou um pouco emocionado, né? Na hora que eu comecei a pegar os relatos, em casa, montando os slides, eu falei, como é que uma pessoa pode ter a capacidade de chegar para uma outra que... a gente sabe que um simples afeto, depois eu posso fazer uma dinâmica com vocês, posso? Em relação ao afeto.
já melhora o dia da pessoa, né? Um simples bom dia com um sorriso no rosto. Enfim, cruel. Às vezes o namorado destrói a vida da pessoa, né? Não melhora. Bom, falou também que eu estava com dificuldades para andar porque estava engordando muito com o uso de corticoides. Profissional. Mas isso é o que a gente mais vê hoje em dia, tá? Na minha área eu vejo muito, provavelmente na área de vocês também vocês devem ver. Uma vez eu estava estacionando na vaga de PCD. Tinha um carro atrás de mim esperando eu fazer a vaga, e quando eu acabei, passou por mim gesticulando. Parei, coloquei o cartão de PCD, que me dá o direito de parar na vaga, e fui embora. Quando voltei, tinha um bilhete no meu para-brisa escrito: cartão da prefeitura não te faz cadeirante. O que dá vontade de fazer com uma pessoa dessa? Triste, né? Agora, vocês, já dá para enxergar? Vocês me ajudam? Quem pode ler para mim? O próximo lá. Sempre. Outra coisa que me deixa um pouco irritado na academia. As pessoas não olharem para a individualidade, né? A gente tem que ter o profissional que se dispõe a atender o outro, ainda mais com miastenia, ou qualquer outro tipo de doença. No mínimo, ele tem que ter um feeling. Eu costumo falar muito, né, Clarice? Sobre o feeling, né, que a gente tem que ter, que a pessoa vai acabar mostrando fisicamente ali o que acontece. Você pode, se você for uma pessoa observadora e quiser, né, a pessoa tem que querer ser um bom profissional, você, nitidamente, a hora que o meu aluno, meu cliente está fazendo ali, eu falo, olha só, na hora de parar, não está dando mais. Porque ele vai pela empolgação, e eu não posso deixar isso acontecer. Porque eu tenho que entender que se eu estiver no início de uma sessão de treinamento, eu tenho mais 40 minutos, mais 20 minutos, e cansaço acumulativo. É fadiga do sistema nervoso central. Tá? Não é fadiga física ali, na hora que você está fazendo. Vai prolongando aquilo, você vai acumulando. Tá? Então, a gente tem que raciocinar dessa forma também na hora de montar um planejamento na academia. Ou treino em casa, ou uma corrida, ou uma caminhada. Alguém me ajuda no outro? Por favor. Até arrepio. Não dá, né? Esse tipo de coisa tinha que ser crime e a pessoa tinha que responder. É muito triste mesmo, tá? E, na verdade, eu estou fazendo isso proposital, tá? Para mexer com vocês, tá bom? Para chegar onde eu quero no próximo slide. Alguém? É só dormir que passa. De certa forma, momentaneamente, ajuda, mas não passa, né? Quando me receitam alguma medicação que não posso tomar, eu falo que não posso. Me respondem que não sou médica para saber. Posso dar um exemplo meu? Eu fui uma vez... eu tinha certeza absoluta que eu tinha uma hernia inguinal. Eu procurei um urologista famoso quando eu morei em Ubá por 10 anos. Eu tive academia lá. Eu sentei na frente dele, ele sem olhar para mim. O que você tem? Eu falei, eu acho que eu tenho uma hernia inguinal. Já tinha feito umas manobras e tal. Aí ele virou para mim e falou assim, você não acha nada, você não é médico. Eu falei, o senhor tem razão, por isso que eu estou aqui. Aí ele virou para mim e falou assim, pode levantar e tirar a calça. Desse jeito, sem nenhuma empatia, né? Aí eu... Tá bom, vamos lá. Aí, levantei, tirei, ele virou para mim e falou assim, agora deita lá. Aí eu deitei. Aí, antes dele fazer o exame físico, eu virei para ele e falei assim, mas a hérnia não vai aparecer eu deitado. Ela vai ficar no canalzinho ali, baixinha. Eu posso fazer a manobra que ela não vai aparecer. Ele fez todo aquele exame clínico. No final, ele virou para mim, pode levantar, você não tem nada, você tem uma inflamação muscular. Mas eu já senti o caroço. Porque fica bem nítido fisicamente, você começa a sentir dor. Eu falei, se eu tenho certeza? Ele falou assim, sim, eu vou te liberar. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, qual que é o diagnóstico e o que eu tenho que fazer? Aí ele falou assim, você vai tomar uma medicação por 7 dias e assim que melhorar você pode voltar à prática de atividade física normalmente. Eu falei, tudo bem, então faz o seguinte, você vai colocar isso por escrito para mim. Que eu estou liberado a fazer atividade física após 7 dias. Eu acreditei nele, porque ele era o médico, eu precisava de ajuda.
né? É o nosso dever. Eu não me meto nas outras áreas, pelo contrário, eu falo muito da importância do trabalho multidisciplinar. E assim foi feito. Eu tomei 7 dias de medicamento, nada aconteceu, não melhorou. Em uma semana, ela piorou 100%. Eu fui num clínico geral, que era muito bom lá, e ele já me indicou a cirurgia na mesma hora. Eu poderia ter morrido. Obviamente que depois a gente foi para uma situação jurídica, né, e acabou se resolvendo. Então, o que eu falo muito com o pessoal que está formando agora na área de educação física é principalmente olhar para o cliente como um paciente, porque às vezes ele não tem a miastenia graves, mas ele não está num dia legal. Acontece muito isso? Muito, né? Um problema de família, está sentido por alguém que está doente. Então, é o que eu bato muito na tecla. Você ser bem recebido, você ser acolhido, faz muita diferença. O que muito acontece é a dor que instala no paciente de miastenia graves. Não só no paciente de miastenia graves, em outras doenças também. É o que eu falo, né, e repito, gosto muito de repetir isso. Eu tenho que receber a pessoa bem porque eu não sei da dor dela. E isso é muito complexo, porque às vezes ela demonstra para mim que ela está de um jeito, mas por dentro ela está dilacerada. E como que eu vou ajudar se eu não sei a realidade? Então, eu gosto de ser muito próximo, né, Clarice? Conversar muito, perguntar o tempo todo, para eu ter consciência do que ela está sentindo. Eu jamais vou conseguir sentir o que ela sente. No momento, no dia a dia, com olhares, com piadinhas. Então, eu tenho que chegar o mais próximo disso para eu ser um cara receptivo. Né? Quando a gente... eu vou chegar na dinâmica, tá, gente? Vou precisar de vocês todos. Quando a gente recebe um abraço, o que acontece? Verdadeiro. Seu dia melhora? Melhora. Exatamente. Então, eu vejo muita dor. Eu consigo analisar isso, porque eu sou um cara observador. Eu gosto de analisar, eu fico quieto analisando as situações, para saber que tomada de decisão eu tenho que ter. Então, quando eu olho para a Clarice, eu posso citar, Clarice? Quando eu olho para ela, eu olho dentro do olho dela, por mais que ela fale, eu consigo perceber um pouquinho como que está o dia dela. E eu começo a perguntar, porque a gente acaba ficando próximo e tem uma certa liberdade. E ela me contratou para eu cuidar dela, é o meu dever. E isso faz parte. Eu não consigo montar um planejamento sem eu pegar as outras áreas que envolvem a atividade física, porque é um corpo, né? É o cérebro que manda informação para o corpo para a gente executar e melhorar, no caso. A gente até vai falar sobre isso, eu vou puxar sua orelha, tá? Do último treino. Então, eu vejo muita dor e pouca empatia das pessoas. E a gente tem que ter mais empatia e olhar menos a dor, se colocar mais no lugar do outro. Então, eu faço muito isso e fiz muito isso, ela me trouxe mais ainda essa percepção. Tá? Vamos lá. Em relação à segurança, avaliação clínica, obviamente, né, neurologista, correto? Tem que ter, jamais aceitaria, qualquer cliente meu, eu tenho que ter um laudo médico, que a pessoa está capacitada, né, a fazer atividade física ou qualquer outro tipo de exercício, atividade. Rede de apoio, equipe multidisciplinar. Gente, não existe mais trabalho sozinho, né, profissional sozinho hoje em dia. Principalmente na área da saúde, eles se complementam. Eu gosto muito também de trabalhar com nutricionista em relação à parte mais estética, resultados. Rede de apoio familiares também. A gente acha que é da família e que todos vão entender, que vão te acolher, não é mesmo? Tem alguém com algum caso que não foi bem acolhido na família? Ou que a pessoa não entende, é normal, está fazendo alguma frescura, alguma coisa do tipo? Não, né? Tem. Pois é. E é triste, né? Se a pessoa... Exato. Isso acontece muito, né? A gente poderia, né, falar, Deus, troca só um dia para ele poder sentir o que a gente está sentindo. Anamnese, aí parte para, né, a minha área, né, questão de questionários importantes, quanto mais informação eu tenho do meu cliente, do meu paciente, melhor eu vou prescrever. Então, qualquer tipo de detalhe, porque às vezes passa batido, a gente pergunta, a pessoa esquece.
Então, tem, né, pontos, tem gatilhos que a gente provoca a pessoa para ela poder descrever minuciosamente qualquer situação que ela esteja passando, o que ela esteja sentindo, porque eu tenho que analisar a parte, não só a pessoa que tem miastenia graves, eu não posso só olhar para a doença, eu tenho que olhar para a parte física dela, como ela vai agachar sem ter condições de agachar. Tá? A avaliação física, perimetria, dobras cutâneas é questão mais de parâmetro de comparativo e acompanhamento. Tá? Postural e funcional do movimento, fotos e vídeos. Eu gosto muito de trabalhar com as fotos, porque não que exista uma postura ideal, isso não existe. Muito se fala. Alguém da área da educação física? Aqui? Ninguém? Vou puxar a orelha do pessoal. Brincadeira, né? Não tem nenhumzinho. Então, o que acontece? A avaliação postural ela me dá autonomia, eu prescrevo em cima da avaliação postural, eu não prescrevo em cima de uma avaliação verbal, porque eu posso chegar para... Seu nome? Sibeli? Sibeli, qual que é o seu objetivo com a atividade física? Saúde. E estético? Postura. Pode falar. O que toda mulher gosta, gente? Treinar, popô e perna. Né? Abdômen, aquelas coisas. Então, eu posso pegar essa... Vocês estão rindo. É verdade. 99,9%. Tá? A gente brinca. Eu brinco com as meninas assim, elas chegam. Eu quero treinar por saúde. Eu falei, conte-me mais sobre isso. Mas, no final, sempre vão falar sobre a estética. Por quê? Qual a mulher que não gosta de chegar na frente do espelho e se sentir bem? Entendeu? O que eu faço? A prescrição em relação à postura é eu analisar se ela tem condições de agachar. O que acontece, por que ela não consegue agachar? Eu poderia pegar alguém aqui para demonstrar? Você treina. Treina e é forte. Aguenta, bora. Aqui, por favor. Faz uma base de agachamento para mim, por gentileza. Isso. Olha só, ele tem uma boa flexibilidade de tornozelo. Olha que legal. 5 minutos, tá? Brincadeira, pode levantar. Obrigado. Vocês perceberam? Você tem miastenia? Não. Pois é uma dúvida que eu quero que vocês me tirem. Porque para mim é novo, tá? Tem 7 meses, né? Clarice, que a gente trabalha. Quem tem a miastenia grave, tem problema com flexibilidade? Tem? Tá. Eu acho que a maioria das vezes eles são mais flexíveis, correto? É isso que essa é a dúvida. Porque tem uns testes posturais que a gente faz para poder medir a flexibilidade. Exemplo, qual é o seu nome? Vinícius agachou muito bem, muito bom agachamento. Ele agachou total, jogou o joelho para frente, a tíbia anteriorizou, ele não tirou o calcanhar. Ok, se eu pego uma pessoa que não tem essa mobilidade de tornozelo, automaticamente o joelho dele não vai para frente, ele vai agachar com o quadril para trás, forçando a lombar e o calcanhar saindo. Aí eu vou passar um agachamento com carga axial para ele, 100 quilos, eu não posso fazer isso com ele. É um crime na minha área, eu acho um crime. Eu vou causar uma hérnia, né, lombar, com o tempo, obviamente. Então, eu não posso fazer isso. Então, a minha prescrição de treino é em cima da avaliação postural funcional do movimento, em relação a fotos e vídeos. As fotos são ótimas, vocês vão gostar. Testes físicos. Qual o momento que eu posso usar um teste físico com quem tem miastenia graves? O momento que ela está totalmente organizada em relação à alimentação, sono, medicação, tá? E liberada, obviamente, para fazer atividade física. Aí eu aplico um teste. Se ela estiver saindo do tratamento, né, iniciando a atividade física, eu não faço e não recomendaria. Aí eu prescreveria em cima do quê? Da percepção de esforço durante o treino dela. Né? Peço ela para fazer uma série, vou ver o quanto que ela aguenta e vou dosando isso. A gente vai falar sobre isso também. Volume de treino diário semanal. Alguém sabe o que é isso? Tem muita gente que treina e nem faz ideia porque os profissionais não falam. Exemplo, eu calculo o quanto eu treino na semana. Tem muito iniciante
ou pessoas que não são treinadas, que treinam igual fisiculturistas. A grande maioria das consultorias que eu pego online, eu faço o cálculo. A primeira coisa que eu faço é o cálculo de treino no volume da semana. Porque faz uma conta para mim, por favor. Pode pegar todo mundo no celular se vocês quiserem entender um pouco mais. Exemplo do agachamento, tá? Vou continuar nesse para ficar fácil. Se eu faço 3 séries de 10 repetições com 100 quilos, multiplica isso para mim, 3 vezes 10 vezes 100. Obrigado. 3.000. Eu levanto um total de carga de 3.000 quilojoules. Eu tenho que calcular isso, para eu não ser exacerbado na hora da prescrição. E a grande maioria faz muito. Calcula, deu 3.000, correto? Calcula 3 vezes 12 vezes 100, para mim, por favor. 3 e? Deu a mais do que 3.000? Ok, então eu preciso trabalhar com carga ou eu posso trabalhar com 2 repetições a mais? Isso é progressão de carga. Tá? Você está progredindo. Então, uma coisa que a gente conversou na nossa primeira vídeo, né, que às vezes muita gente não acredita, mas ela começou com consultoria online treinando sozinha. Tá de parabéns. Então, eu pensei, se a minha astenia gera fadiga, eu não posso ter um movimento contínuo por muito tempo com excesso de carga. Então, esse cálculo para mim foi muito importante para eu saber exatamente o que ela aguentaria de treino. Então, eu comecei por um mínimo. Existe um parâmetro mínimo de treinamento. Exemplo, iniciantes. Eu acho engraçado quando eu chego na academia e pergunto, você treina? Há quanto tempo? 20 anos. Então, você é bem treinado. Aí a pessoa me responde assim, eu estou deduzindo que você é bem treinada, tá? A pessoa, porque eu vou explicar o porquê. A pessoa vira para mim, eu sou avançado. Eu, tá, beleza. Quantos anos? 5. Tá bom. Quantas vezes na semana? 2. Eu olho para ele, mas o que você faz de atividade? Só musculação. Eu falei, mais nada? Eu falei, cara, você é sedentário. Pela Organização Mundial da Saúde, a gente tem que fazer, no mínimo, 300 minutos de atividade física por semana. Alguém faz isso? É difícil. Né? Por isso que eu sempre peço para eles intercalarem. Né? Você faz? É difícil, né? É difícil. Intercalarem a parte de treinamento de força, musculação ou qualquer outro tipo de atividade com a parte cardiorrespiratória. Tá? Então, eu falo para as pessoas, me desculpa, mas você não é muito treinada. Você pode ter 5 anos, mas você não é treinada. Aí entra aquelas particularidades de não sabe movimento, não sabe sobre progressão de carga, enfim. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Para todo mundo, isso não serve só para paciente com miastenia grave. Gente, treinamento, ele é global. Tá? Tudo que eu estou falando aqui serve para todo mundo. Só que eu tenho que ter um cuidado maior para pacientes com miastenia grave. O único diferencial seria esse. Tá bom? Horário da sessão de treino, pela manhã, correto? Após o uso do medicamento. Você está rindo, eu vou chegar lá. Só a hora vai chegar. Antes ou após o uso dos medicamentos? Após. Correto? Ela está com volume energético maior. Noite de sono. Isso aqui, para mim, é primordial. Eu segui uma lista em questão de o que acontece de primeiro, né? Mas ali eu colocaria lá em cima. Até quem não tem miastenia, se tiver uma noite mal dormida, ou então dormir, mas não descansei, já aconteceu isso com vocês? Você não descansa. Não consegue treinar bem. E eu não indico, eu falo, gente, dormiu mal, treina com baixa intensidade, acabou. Não vai morrer, não vai ficar mais fraco, não vai ficar mais flácido, nem nada disso. Alimentação, né, que na verdade é aquele pilar, né, treino, alimentação, sono, e a rotina diária. Tá? É uma das principais seguranças que a gente deve ter. Adaptações, alinhamentos com medicação. Né? Obviamente, a gente começa a trabalhar, de certa forma, o exercício.
ele é indicado para paciente com miastenia graves de leve a moderada intensidade. Só que a gente pode progredir isso de acordo com dose e resposta. O que seria isso? Eu vou estimular a minha paciente a fazer o exercício, aquele programa de treinamento, e eu vou percebendo como ela está me respondendo, que é o feeling, né? Então, o que eu uso muito é a questão do feedback. E aí, Clarice, como é que você está? Está bem? Todas as séries a gente faz isso. Porque eu tenho que perceber como é que ela está para eu poder continuar ou evoluir. Vocês vão ficar meio de cara como é que ela está treinando. Vão achar que é montagem, né? Então, eu preciso disso, né? A questão do ápice da energia. É o momento do dia, geralmente pela parte da manhã, que você acabou de acordar, está com a energia lá em cima, não trabalhou, não desgastou, nem nada. Temperatura, isso é muito importante. Dias quentes. Para quem não tem, já é um sacrifício treinar, fazer uma atividade física, principalmente no sol, né? Porque eu estou falando de musculação, mas tem muita gente que não gosta e vai fazer uma caminhada ou uma corrida. Não tem problema nenhum. Então, a temperatura também, a gente tem que escolher um horário que a temperatura está um pouco mais baixa, tá? Para se sentir melhor, para não correr risco de fadiga excessiva, porque a temperatura alta gera fadiga excessiva a gente andando na rua. Imagina treinando, tá? Intensidade, né? O exercício, a atividade, o que é recomendado? Intensidade leve a moderada. Só que eu tenho que saber em que estágio o paciente com MG está. No caso, quando a gente iniciou, ela estava num estágio que ela tomava 3 doses ao dia, e ela já fazia atividade, né? E não teve uma resposta positiva sobre diminuir a dosagem da medicação. Tá? Então, aí eu percebi que realmente ela devia estar treinando com um volume muito alto e gerando um desgaste muito grande. Então, a balança não ia bater, ia ficar desequilibrada. Okay? Monitoramento dos sintomas, né? Dificuldade de respirar, dificuldade de engolir ou falar. Isso, se acontecer, né, até o agravamento disso, a questão dos sintomas faciais, tem que ser interrompido imediatamente. E o que acontece muito? Às vezes você teve uma hipoglicemia treinando, tá? Aí você melhora um pouquinho, o treinador vai falar assim, espera um pouquinho, respira, bota o pezinho para cima na bola, não sei o quê, clichê. Aí você melhorou, porque melhora às vezes, que é só um início, né? Aí, de repente, você faz mais uma série e volta de novo pior. E não é indicado, tá? Eu não deixo continuar, eu boto para casa. Falo, muito obrigado, beijo, amanhã a gente se encontra. Tá? Porque não vai render o treino, vai gastar uma energia que ela não tem ali, não tem possibilidade nenhuma de treinar. Tá? Seria uma irresponsabilidade minha continuar, né? Até a pessoa passar o mal, enfim. E os riscos que eu devo evitar, né? Atividade de alta intensidade, de cara, sem tratamento, de forma alguma. Eu tenho que começar do simples para o complexo, tá? Do menos para o mais. Né, do grupo menos é mais também, né? Então, é totalmente contraindicado, tá? Para quem tem miastenia graves. E não está controlado. O uso excessivo pode levar a fadiga severa e riscos de crise. Ninguém quer isso. Então, o quadro de descompensação é grave ou insuficiência respiratória, a prática é contraindicada. Tá? Acontece muito essa questão respiratória, porque a galera não gosta de fazer cardio. E o VO2, quando você faz treino cardio, você aumenta seu VO2, você melhora seu volume de oxigênio. Consequentemente, a oxigenação no músculo, né? A circulação sanguínea, o retorno venoso. E aí você consegue desempenhar melhor um movimento com uma certa carga. Né? Você fica mais treinado, seu corpo recupera muito mais rápido, posso usar um tempo de descanso maior. Olhei para ela, estou vendo que ela está meio pálida, descansa 2 minutos. Era 1, faço ela descansar 2. Cheguei no meio da sessão, que ela já gastou mais energia, do meio para o final, descansa 3, não tem problema. E eu já não uso muitos exercícios, né, normalmente. A gente começou com, às vezes, uma série no exercício, aumentou para 2, agora ela está uma bodybuilder, e daqui a pouco eu vou fazer ela competir, gente, imagina. Vai ser a primeira? Será que tem alguém que competiu? Fisiculturismo? Tem
Tem alguém que competiu fisiculturismo com miastenia graves? Ah, é? Que bacana. Que bacana, vou procurar, eu não... Que bacana. Tem também? Depois vocês me passam no grupo, por favor? Obrigado. Aí, Clarice, bora? Bora. Sim, fica à vontade. Teve um que a gente conheceu, ele estava praticamente em remissão, aí ele se empolgou com anabolizante. Não precisa nem falar mais. Não precisa. Olha que legal. Ai, que bacana. Vocês me mandam depois para eu ter conteúdo. A questão dos esteroides a gente não precisa nem falar, né? A quantidade de acidente. Isso, não sei, né? Às vezes o paciente, não é que ele se empolga, ele se sente tão seguro, que ele fica um tempo bom, Sim. sendo bem orientado, vai fazer direitinho. Aí ele acaba... Sim. E entra um pouquinho do ser humano, a parte ser humana, esquecendo da doença. O ego, né, gente? O anabolizante é um grande problema em relação ao ego. Você se sente realmente mais forte, se sente realmente mais disposto, e isso e te engana, né? É a sua real condição. Vamos lá. Benefícios. Eu separei em 4 pilares para a gente poder simplificar, né? Só frisando que paciente com miastenia grave não tem muita diferença das outras pessoas em questão de treinamento. É só mais cuidado e individualidade, né? Eu conversei com a Kênia, ela me relatou também que treinou bastante e as pessoas não tinham essa condição, tá? Resistência à fadiga, né? Que a gente acaba melhorando a resistência à fadiga, tá? Controle de sintomas secundários, diminuição da inatividade, né? Probabilidade de doenças, dosagem de medicamento, força e funcionalidade, que você acaba melhorando no dia a dia, se sentindo mais disposto, mais forte, com menos oscilações durante o dia, tá? Bem-estar emocional também, que é muito importante. O caso de uma mulher paciente, que é a Clarice, 45 anos, início da atividade, tá? Foram muitas tentativas e fracassos no treino de musculação, entre tentativas de treino comuns de academia, em outros momentos, consultoria online ou presencial. Passaram os anos sem conseguir muito sucesso que atribuísse o exercício físico à melhora do quadro da miastenia. Tá? E antes de começar o nosso planejamento, eu senti praticamente todos os dias, né, é um relato dela, dias mais, dias menos, que é essa questão da oscilação, dependendo do estresse do dia, que isso afeta muito também, da noite dormida. Ela usava 3 ao dia, regulado para a situação, né, que se encontrava no momento. Só que isso porque ela estava treinando, ela não conseguia baixar a dosagem, tá, gente? E treinava sozinha. Aí, após começar o medicamento, planejamento com musculação, o período de adaptação para os sintomas diminuíram de 3 a 4 meses, né, que foi um período de adaptação que nós fizemos. Diminuiu a dosagem do medicamento a partir do 5º mês, e ela se sentiu segura de tomar uma dose dia, e até hoje ela está nessa dose única. Você nem toma? Aí, que beleza. Tá? DALI, questões informativas. Alguém sabe o que é DALI? Não? É uma maneira de a gente metrificar, vou passar rapidamente, é só informativo. Quantificar um único indicador, tanto a mortalidade prematura quanto o tempo vivido com problemas de saúde, que reduzem a qualidade de vida. Tá? Um DALI equivale ao quê? Um ano de vida saudável perdido, que no caso você está tomando medicamento e não melhora a questão da qualidade de vida. Ok? Depois eu posso mandar, se alguém... Eu não achei sobre a miastenia, o DALI. Achei sobre outras doenças. Tá? Aqui é o cálculo. Se alguém quiser me pedir, eu vou ter o maior prazer de passar. Ok? Como se faz o... Ela liberou, tá, gente? O uso das imagens aqui. Esse aqui é o nosso antes e depois. Tá? Com 6 meses de treinamento? 7 meses de treinamento. Ela até me surpreendeu muito. Os resultados dela foram bem, assim, eu não esperava tanto, sinceridade. Tá? A gente tira as fotos de perfil, a gente vê uma boa evolução, né? Eu estou mostrando a parte estética, mas o principal foi que ela conseguiu diminuir a dosagem da medicação. Exatamente, é o que eu falei. Aí ela sabe o que ela faz? Agora ela acaba uma série, ela fica assim para mim. É legal, né? Qualidade de vida.
Tá? Ela está bem fortinha lá. Pois é. E eu gostaria... Tem o vídeo dela? Pode? Eu gravei ela treinando, gente. Até uma forma de parabenizar Clarice pelo esforço. Você está indo muito bem. Me surpreendeu. E até demais, porque esse é o início de um treinamento, uma ativação. Olha como é que ela está já com um corpo bem desenvolvido. E a questão da intensidade que ela está treinando. Ela já está treinando com intensidade moderada a alta. Logicamente, dosado, tá, gente? Ela fazendo elevação pélvica. Qual foi o nosso máximo? 110 quilos. Alguém sabe quem faz elevação pélvica que tem miastenia com 110 quilos? A Carla Prata. Aí aquelas aneiras a gente foi aumentando, ela está bem forte e praticamente... você sabe o que ela me aprontou nesse dia? Foi na quinta-feira antes do congresso. Ela chegou na academia às 10 para o nosso treino, só que ela já tinha treinado de manhã. Ela treinou de manhã em uma outra academia, mesmo superior, e chegou para o nosso treino. Então, dá para perceber que ela está bem estabilizada, com bastante desenvolvimento de força, tá? Das valências físicas, questão cardiorrespiratória, funcionalidade. Pouca fadiga, né, no término das séries. Então ela conseguiu um objetivo muito bom em relação a essa combinação do exercício físico, da atividade física com a medicação, né? Essa questão de melhora da qualidade de vida dela. É nítido quando ela chegava no início do planejamento para como ela chega agora para treinar, tá? E se eu puder deixar um recado para vocês no último slide aqui. Pois é, depois ela ainda fez agachamento pesado. Então ela está bem controlada. Olha só, eu deixei um recado para o pessoal, né? Questão mais coração agora. Ame-se, não importa o que aconteça. A culpa não é sua de você ter a miastenia grave. Eu sei que às vezes é difícil, porque você nem parece a mesma em certos momentos, em relação às oscilações. E tem dificuldade para fazer as coisas que gosta, mas temos uma esperança melhor para o futuro. Eu acredito na palavra de Deus. E ela promete em Isaías 33, 24, nenhum morador dirá que eu estou doente. Tá? Então é mais um afago, uma mensagem de carinho para vocês. Tá joia? Ótimo. Obrigado. Lázaro, muito obrigada. Foi assim excelente, né? A atividade física eu sei que é uma coisa que eu tenho que melhorar na minha vida também, não nesse momento, né? Daqui a pouco. Vocês chegaram depois, eu tô com daqui 20 dias o nosso filho nasce. Eu fiquei sabendo. Daqui a pouco ele está aí. Gente, Clarice, levanta aí para que todo mundo possa te conhecer. A Musa Essa é Fitness. Clarice. Essa é vai Clarice, virar a Musa Fitness. A Musa Fitness da miastenia. E assim, gente, eu conheço a Clarice há anos. Ei, Luciana! Eu conheço a Clarice há anos, acho que talvez uns 15 anos ou mais, né? A gente se conheceu em São Paulo, no tratamento, enfim. E eu vejo o quanto que a Clarice está agora empolgada, se não posta, não fez, né? Então, todo dia está lá no Instagram, na academia, e a gente consegue ver a evolução. Eu já vi a Clarice, assim, eu já fui a Juiz de Fora visitar a Clarice no hospital, né? E eu fico até emocionada de falar, porque a Clarice sabe o carinho que eu tenho por ela, e hoje ver ela tão bem fazendo atividade física, é realmente um incentivo para todos nós, né? Porque eu sei o tanto tratamento que ela já passou, então, é realmente um grande exemplo. E isso a gente até brinca, se não postar, não fez, gente, mas a gente brinca assim, mas muitos pacientes se espelham em outros pacientes que postaram. A doutora Ana, que é a minha médica, muitas vezes também, antes de engravidar, fazia academia e tal, agora eu estou mais leve ali no Pilates, mas, enfim, às vezes eu postava correndo ali 100 metros, que era o que eu conseguia, mas ela que tinha paciente que chegava no consultório e falava assim, eu vi a Betânia correndo, eu também quero correr, quero ir para a academia. Então, o que a Clarice faz hoje, sem dúvida, incentiva outros pacientes, né? E aqui eu quero aproveitar para te parabenizar também, juntamente com a doutora... Cadê a nutricionista? Eu acho que ela teve que sair.
Ela tinha compromisso, ela teve que sair. Porque vocês dois falaram uma coisa muito interessante. Eu não conhecia da miastenia, mas aceitaram o desafio, né? E a gente precisa de profissionais assim na nossa vida, porque muitas vezes, como eu falei mais cedo, a gente chega para um profissional que ele, quando a gente fala que tem miastenia, ele já fica assim, não, eu não quero tratar, procura outro. E vocês não, vocês aceitaram o desafio. Então, parabéns e obrigada por isso. Muito obrigado. Né? Gente, aqui alguém tem alguma dúvida? Porque aqui no YouTube tem um tanto de gente com dúvida. Alguém quer fazer uma pergunta? Vamos lá aqui para os comentários do YouTube. Deixa eu achar de onde para... o Arley falando que ama atividade física, inclusive o Arley faz parte da diretoria da associação também, mas ele não conseguiu estar presente hoje, gente, porque ele mora no interior. A Vitória Mendes falou, eu amo atividade física, mas, infelizmente, a miastenia ainda não deixa. E eu queria até que você falasse sobre isso, assim, sobre a miastenia não deixar. Talvez a pessoa possa fazer alguma coisa até mesmo em casa, levantar um copo d'água, não Sim. sei, fazer alguma coisa adaptada que seja. As atividades diárias normais, se vocês pararem para pensar, agachar para usar o banheiro, levantar da cama, né? Situações em que, por exemplo, quando você está levantando da cama, que você empurra o teu corpo, é uma maneira de fazer força, né? Em que você tem que abaixar para pegar alguma coisa. Não é um treinamento elaborado, mas a pessoa já está tendo um desgaste ali. E é interessante que ela se mantenha ativa, pelo menos nas atividades diárias dela, né? Porque isso também para a cabeça é muito bom, tá, gente? Então é não deixar prostar, no caso, né? Eu não estou legal, eu vou ficar deitado, eu não estou legal, eu não vou conversar, né? A gente tem que cuidar muito da cabeça também, né? A cabeça manda no corpo totalmente, tá? Perfeito. A Lídia está falando, retornei. A Lídia também faz parte da diretoria da ABRAME, que é a Associação Brasileira de Miastenia. E ela está falando que retornei à academia. A professora responsável está sendo perfeita, está dando super certo. E a Vitória acrescentou, miastênico pode tomar pré-treino antes de treinar? Não indico, gente. Pré-treino dá palpitação, né? Taquicardia, estimula demais, aumenta a temperatura corporal, pode aumentar a pressão arterial, tá? Aumenta a circulação, não indicaria. Tá? Eu não sou a melhor pessoa para poder falar isso, né? A doutora Mariana seria ideal, mas eu sei dos efeitos, né? Uma única vez eu fui experimentar, minha pressão subiu para 16, então não indicaria. Consequentemente, eu acho que vai aumentar a fadiga, tá? Ela perguntou também assim, para miastênico, cardio antes ou depois da musculação? Olha só, pensando que a gente prefere não, na realidade a gente tem que fazer atividade na parte da manhã, qual que é o seu preferencial? Qual que é o seu objetivo maior? Se eu quero um condicionamento cardiorrespiratório, eu quero correr, eu prefiro dar preferência à corrida, tá? Mas em questão corrida e musculação, a gente sempre pede para a pessoa fazer depois o cardio. Exemplo, se é uma pessoa com miastenia grave e já está evoluída, eu peço para ela fazer a musculação depois o cardio, porque eu tenho que saber como é que ela está de energia, né? A musculação gera muito gasto energético, tá? Agora, se for algo leve, eu não vejo problema fazer antes ou depois. Tá? Se tiver controlado, eu não vejo esse problema, não. Ótimo. Ela ainda está acrescentando, acho que foi até um ponto que você já falou, e o Arley também acrescentou, falou que os intervalos entre um ciclo e outro devem ser maior do que um outro aluno que não tem miastenia. E aí, complementando essa pergunta, o Arley falou, também gostaria de saber sobre o intervalo entre as séries. Se as séries com intervalos maiores são válidos para nós. Você até falou sobre isso, mas se puder responder. Então, de modo geral, é o seguinte, intervalo de descanso é subjetivo, é percepção de esforço. Às vezes eu chego para, exemplo, Clarice, deu, como é que você está? Ela, não, eu preciso mais de 30 segundos. Eu tenho que respeitar isso, gente. Por quê? A ideia do treinamento para melhorar a saúde é você fazer a primeira série com a mesma qualidade que você vai fazer a quarta série. Por mais que você já tenha feito 3, elas têm que ser muito próximas em questão de qualidade. Tá? E aquela percepção do esforço ela tem que ser muito próxima. Então, se você precisar de 2, 3 minutos, isso é muito individual, né? Em questão da fase ou controle da doença. Mas eu acho que quer saber se dá o resultado, entendeu? Dá o resultado, com certeza. Ele vai fazer uma série bem melhor, bem parecida com a primeira, por exemplo, se ele estiver na última, na quarta, um exemplo. Então, se ele descansar, se ele perceber que ele precisa descansar mais, ele deve descansar mais. A qualidade da série dele vai ser melhor. Ele vai tirar melhor proveito disso.
Ótimo, tem mais pergunta ainda. A Lídia respondeu, ela está assistindo online. Obrigada, tá, Lídia, que você está acompanhando a gente aí. Ela falou que fazia competição na piscina. Bacana. Fazer competição na piscina. A Vitória fez mais uma pergunta. Ela falou o core, eu não sei o que é, imagino que é da sua área, é muito importante para qualquer pessoa, mas para o miastêmico é imprescindível. Você tem algum exercício que pode ajudar para começar em casa mesmo? E perguntou também qual é o seu arroba do Instagram. @treinador Lacerda. Tá? Core. Core é aquela junção de músculos que protege, né, essa região lombar, abdominal. Eu não indicaria exercícios isométricos para quem tem miastenia graves, tá? E não está controlada, porque gera muita fadiga, principalmente se é o nervoso central. E se fadigou aqui vai falhar. Então, movimentos dinâmicos, né? Por exemplo, prancha, só que dinâmica. A gente chama de climber, ou... fugiu o nome, mas é climber, escalador, né? Você fica numa posição no chão, movimentando as pernas. Não precisa fazer 1 minuto de movimento, você pode começar com 20 segundos, 10 repetições, né? Só que pensando em core, qualquer exercício que você trabalhe, você já vai estar trabalhando core. Então, não necessariamente eu preciso trabalhar isso isoladamente. Um agachamento trabalha muito paravertebrais, muito abdominal. Um tríceps, vocês percebem quando faz um tríceps, a gente tem que estar estabilizado para não ficar movimentando? Então, o exercício em si já trabalha essa região do core. Perfeito. Só mais alguns comentários agora. A Ivani Mota, ela até estava aqui na parte da manhã, mas acho que ela teve que ir embora e está acompanhando online. Ela falou que está se realizando na dança, que no início foi difícil, mas que agora é uma distração maravilhosa para ela. E que dançar estava longe de conseguir há pouco tempo atrás. Então, é uma coisa que muitas pessoas falam também, que a questão da atividade física não é só academia propriamente dita, né? É alguma atividade que a pessoa se adapta e que ela gosta e que ela vai ter adesão, né? Exatamente. Na verdade, o ideal é você fazer o que você gosta, vai te dar prazer de continuar. Porque já é difícil, né? Para quem tem miastenia, eu imagino que seja muito difícil sair de uma zona de conforto para sair de casa, enfrentar um monte de questões e fazer algo que você não gosta. Obviamente que eu prefiro que a pessoa inicie uma atividade que ela goste muito, né? No caso. A musculação, a gente entende que o quê? Vai dar mais qualidade de vida para ela, longevidade, né? E também vai ajudar ela a fazer uma dança com um desempenho físico melhor. A Clarice faz, né? Ótimo, legal. Posso falar rapidinho, Betânia? Aqui, Gabi. Pode, claro. Até para complementar, assim, 2 pontos aqui que eu queria trazer, é que isso é alvo, inclusive, de muito estudo. A gente sai de uma fase onde miastenia era uma doença onde era proibido fazer atividade física, onde muitos tinham isso como conceito. E aí a gente veio aprendendo, óbvio, com a doença, e a gente percebeu que isso fazia mais mal. E a gente tem que controlar a doença para que o paciente tenha realmente a qualidade de vida como uma pessoa sem miastenia. E uma das coisas é, às vezes, a fadiga e a sensação de dispneia a despeito de uma doença que está globalmente um pouco mais controlada. E aí, quando vai ver isso, né, quando você vai para otimizar tratamento, o que mais responde, inclusive, é a atividade física para aquele paciente que está globalmente controlado, mas ele mantém ainda com flutuação de fadiga e, às vezes, com dispneia, a despeito dos testes que a gente faz funcionais pulmonares bons. E aí responde bem com a atividade física muito pelo VO2, enfim, o condicionamento. Então, a atividade física ela é extremamente aliada do tratamento, claro, com a janela oportuna e o paciente no melhor controle. E o segundo é a gente também abordar isso enquanto médico, porque atualmente a gente vê realmente os pacientes se controlando mais, claro, cada qual no seu tempo e no seu escalonamento. E isso também é alvo da gente mexer em terapia. Então, às vezes, eu tenho pacientes que, lembra, miastenia, o paciente tem uma vida, e às vezes com 30 e poucos anos é onde surge. Então, tem pacientes, às vezes, que era de endurance, tem pacientes que, às vezes, era corredor, e ele quer voltar nisso. E, às vezes, a gente fala assim, mas ele está bem, está andando. Não, mas o objetivo de vida dele é voltar a isso. E eu preciso levar isso em conta para eu melhorar e não só, ele está andando. Não é isso. Ele quer o treino que ele era antes. E isso passa a ser um objetivo nosso, dele não. Então, isso faz parte da gente entender hoje a atividade como aliado e tem que ser realmente um objetivo para ele conseguir fazer plenamente. Perfeito. Exatamente, e aí entra perfeito. naquela questão que você falou de manhã. Tá bem para quem? Até quando, né? Porque se o objetivo dele é voltar a correr. Exato. Tem que se respeitar a parte da individualidade. E o paciente tem que entender essa questão da flutuação, né? Isso é um trabalho muito psicológico, né? Essa questão de aceitar o momento dele, né? Não só de paciente com miastenia, gente. Qualquer pessoa responde muito,
Melhora muito. Eu gostaria de completar uma coisa. Eu ia falar depois, mas eu vou pegar o gancho. Primeiro, parabenizar as duas últimas palestras, que foram maravilhosas. Obrigado. Que são um resumo, para mim, do que a gente tenta, lutando um pouco contra a nossa geração, mas a gente tenta levar sempre para os pacientes, que é o básico bem feito funciona, né? Então, na nossa área, enquanto área de saúde, talvez você simplesmente parar e ver qual atividade eu me encaixo melhor e qual que eu vou conseguir desempenhar, e procurar alguém para te ajudar, para não fazer sozinho, igual você falou perfeitamente aqui. Talvez seja uma solução simples, fácil, barata, enfim, e com um impacto muito grande em fadiga. A segunda coisa que eu queria falar ainda nessa mesma linha de raciocínio, às vezes o básico bem feito funciona. Então, comer um carboidrato antes do exercício, não ficar muito tempo sem comer, ter uma boa noite de sono, e ter regularidade vai ser melhor do que tomar um pré-treino. E aí eu ia puxar um gancho bem breve para duas coisas. A primeira é que, muitas vezes, o excesso de magnésio pode até piorar a função da junção neuromuscular. Então, tem muito pré-treino que vai uma quantidade exagerada de magnésio. Exatamente. E a segunda coisa é que os pré-treinos são diversos e, às vezes, eles têm alguns componentes que podem até causar, igual você colocou, reações aí autonômicas, mas também causar reações alérgicas. Então, a gente já tem paciente que teve fascite eosinofílica muito grande. E, mais uma vez, talvez fazendo o básico, que seria se alimentar bem antes, ter uma boa noite de sono, regularidade, vai fazer com que esse exercício físico tenha um impacto funcional muito grande. Não necessariamente a gente precise, talvez, ficar apelando para outras coisas. Perfeito. Eu cheguei com a Clarice, a gente está num nível em que a questão do feeling, né, da observação, da individualidade dela. A primeira pergunta que eu fiz para ela no último treino nosso, que foi na quinta-feira, como que estava a alimentação dela e não estava legal. Aí eu falei, gente, agora a gente precisa focar nesse ponto. Não adianta eu querer, como treinador, que ela evolua se não está equilibrado. Isso eu não vou ter sucesso, pelo contrário. Aí entra aquela questão da desistência, ela não vai começar, ela vai parar de evoluir, vai estagnar, né? Aquele efeito platô precisa ser quebrado. E se está tudo ok, medicação, sono, estresse baixo, treino está ok, alimentação não, é onde a gente precisa focar. Eu não preciso de mais treino, eu preciso segurar ela ali um pouco, falar, olha, agora é com a nutricionista, você precisa evoluir nisso aqui. Até porque, para você evoluir no treinamento, a alimentação tem que mudar. Se eu fizer um ajuste de intensidade de um mês para o outro, a alimentação precisa mudar. Por isso, trabalho multidisciplinar é importante. Perfeito. Eu sei que tem uma pergunta ali, mas só vou finalizar aqui do YouTube, que a Vitória acrescentou, né? Falou, eu chorei aqui, muito obrigada. Eu amo muito. E era corredora de rua, que foi até o que a doutora Gabriela falou ali, e meu sonho é voltar a correr. Eu tenho miastenia gravis refratária. A Sara está falando aqui que a filha dela tem miastenia congênita e que o doutor Marcelo Anes, que inclusive foi meu médico, que assim mudou minha vida, explicou que precisa fazer o que gostamos, que foi o que a gente já falou aqui. Ela falou que a filha já fez karatê, teatro musical, balé, mas hoje o único exercício que ela consegue fazer é físio e está tudo certo. E falou que foi uma excelente palestra. Obrigado. A Lídia... aqui, a Clarice está falando também, a refratária dela é congênita. A Lídia está falando que ela é competitiva, que ela também competiu como paratleta na dança contemporânea. E o último comentário aqui do YouTube, para a gente passar para umas duas perguntinhas que tiverem aqui presenciais para ir para a próxima palestra, é o José Alberto Metri, é seu pai, né? Primeiro eu pensei que era alguém se declarando, falou assim, para mim Clarice não é apenas uma musa fitness, ela é uma das musas da minha vida, ela merece todas as felicitações e felicidades do mundo. Gracinha, gente. Bom, eu acho que a Cris tinha uma pergunta. Já responderam? Respondeu. Então ótimo. Obrigado. Mais alguém tem alguma pergunta, gente? A Cláudia. Ei, tudo bem? Boa tarde. É o seguinte, eu faço funcional. Para você, na sua opinião, você acha que funcional, aliás, musculação é melhor do que funcional? Depende. Funcional é um treino de força. Só que o que a gente tem de conflito na minha área hoje em dia? Tem muita gente que fala, eu faço treino funcional. Quando eu vou ver, não é um treino funcional, é um circuito desorganizado. Então tem que ter muito cuidado com isso. E eu não estou dizendo que é o que você faz. Às vezes é excelente, o profissional é maravilhoso. Só que funcional, um treino funcional, é você trabalhar a funcionalidade do corpo humano. Correto? Quer dizer que você não vai fazer um agachamento com carga, mas você está apto a agachar? Se o seu treino funcional
for dessa forma, voltado e visando a melhora da funcionalidade do corpo, perfeito. Você pode continuar fazendo só o treino funcional, porque você vai ter progressão de carga. Você já tem uma funcionalidade de movimento, uma coordenação motora, né? Um feeling entre pensar e executar muito bom, né? E você vai estar evoluindo carga. Uma coisa que a gente tem que entender é o que eu falei do cálculo. Uma repetição a mais é uma vitória, vocês têm que comemorar. Por isso que eu brigo com as meninas, né? Ela não abre, tem gente que não abre o meu aplicativo, e eu peço para elas, todo treino, tá anotando tudo que elas fazem. Uma repetição a mais evoluiu, é uma intensidade a mais. Eu tenho que trabalhar assim, tá? Senão você vai estagnar. O que vai acontecer? Geralmente, quando a gente estagna em algo na vida, a gente desanima. Aí você vai acabar o quê? Saindo da atividade, achando que aquilo não é legal. É o seu caso. É o meu caso. Eu desanimei por causa disso. Agora, vendo a sua palestra, até maravilhosa, parabéns. Muito obrigado. E vendo a evolução da Clarice, não invejando, tá, Clarice? Você é minha irmã. Inveja boa. Você é minha irmã de miastenia, amiga. Eu achei muito bacana, muito interessante. Depois que eu tive o diagnóstico, eu não tinha feito musculação. E achei uma coisa assim, totalmente diferente. Eu desanimei mesmo, não estou indo fazer por causa disso. Imagino o motivo. Mas eu digo, você também falou uma coisa muito interessante. A gente chega na academia, eu não sei lá, tá? Eu estou falando onde eu moro. E o profissional da educação física, ele não dá muita atenção para a gente. É universal, às vezes, tá? Ele deixa a gente É um probleminha largado. universal. É uma doença universal. Então, deixa a gente meio largado. É. E não tem essa paciência, tipo assim, no meu caso, tem horas que eu não consigo fazer um exercício. Vamos supor que eu tenho que fazer 40 flexões, estou dando um exemplo, tá? Eu não consigo, eu tenho que parar. E tem profissional que não entende isso. Eu já passei por N situações assim. Não sei se é o caso de todo mundo miastênico que está aqui, tá, gente? Mas tem hora que eu tenho que parar, que eu não consigo fazer essa atividade. Te dou um exemplo de varrer casa. Às vezes eu estou varrendo a casa e eu tenho que parar um pouco porque eu cansei. Entende? Posso fazer um comparativo em relação ao que ela falou? Sabe um relacionamento que é muito emocional, aquela coisa emotiva? Ele geralmente tende a não durar muito, não é? Né? É uma relação que não vai durar muito. Acabou o fogo, acabou a paixão, acabou o relacionamento. Então, a gente tem que ter racionalidade na hora da prescrição. O que acontece muito com o funcional? É muito mais melhor, muito acelerado. Isso gera muita fadiga do sistema nervoso central. É chato demais. Falou tudo. Você enjoa, cansa, dá desistência. Entendeu? A musculação você tem como oscilar isso, né? Começa devagar, moderado, complexo, você vai desafiando o cliente. Isso muito bem prescrito, entendeu? Aí vai te gerar o quê? Fidelidade àquilo ali, né? Obviamente você vai começar a ver resultado. É o que eu falo com as meninas, gente, vocês não ficam porque vocês não veem resultado. Né? Você está fazendo um trabalho, você está desenvolvendo alguma coisa e não está tendo resultado. Você vai desanimar, vai parar. Quer vir para BH, não? Contagem. Ele faz consultoria online. Mais prescrito Contagem, tá? A minha futura esposa recebeu um convite para ir para o Rio. Aí agora, ó, para o ímpar. E eu tô achando uma gracinha, que ela tá ali te olhando e sorrindo o tempo todo com a carinha de orgulho, gente. Obrigada. Posso fazer uma dinâmica com ela em 30 segundos? Obrigado você, viu? 30 segundos. Corre aqui, vem cá. Eu vou apresentá-la para vocês, vou fazer uma dinâmica. Vindo, me responde uma dúvida sobre o Pilates. Sensacional. Qual que é, assim, o que você entende, como a Cláudia perguntou, sobre a eficácia do Pilates para pacientes com doenças autoimunes, miastenia de um modo geral? A musculação é melhor que o Pilates ou depende? Como que Elas você se entende? complementam muito bem. Obrigado. Tem que fazer os dois? Os dois, de preferência, né? Exatamente, é isso que eu ia falar. Eu li muito em relação a isso. Eu tenho uma baixa resistência, eu estou iniciando, vai para o Pilates. Eu não estou falando que é uma atividade leve, tá? Porque tem gente que consegue trabalhar o Pilates de maneira intensa, tá? Avançada. Eu tenho um amigo meu fisioterapeuta, que eu trabalho em conjunto com ele, que eu percebo isso. Eu já fiz, eu sei. É muito desgastante, né? Em relação ao nível. E é aquela coisa, o que você gosta mais? Você não tem necessidade de ir para a academia. Não tem, esquece isso. Bota na sua cabeça. Começa pelo que você mais gosta. Depois você encaixa um dia de academia, não tem problema. Vai surtir efeito. Entendeu? Lacerda, vou só completar essa fala sua em relação a Pilates e musculatura. Eu te falei nas nossas conversas que eu estava organizando aí para você. Adorei.
que eu já fiz aí, tentei ir, né, Márcia, já umas 4, 5 vezes com profissionais diferentes, academia. Inicio, paro por causa da fadiga, daquela coisa que a Cláudia acabou de falar, que o profissional não entende a sua individualidade. E aí fica naquela, não, faz mais essa, só faça mais um pouquinho que você consegue. Aquilo ali acaba no outro dia, eu não conseguia nem levantar da cama. Então, sempre fadigando e troquei várias vezes. Nos últimos 6 meses, eu consegui fazer com uma personal também. E essa, sim, conseguiu entender o que eu precisava, assim como você com a Clarice. E fez aquela individualidade e os treinos, como diz, com pequenas repetições e progredindo. Parei agora no mês passado, vou retornar, mas por outras questões pessoais. O adendo ao Pilates. Eu acho que tudo depende muito do profissional que você está fazendo. Exatamente. Porque eu morei em Divinópolis o ano passado, e lá eu também tentei voltar para a atividade física. E não dei certo na academia, fui para o Pilates. E eu já tinha feito Pilates antes do diagnóstico por 4 anos. Falei, vou fazer Pilates, eu adoro e tal, vou voltar para o Pilates. No entanto, o profissional não entendeu o que eu precisava. E eu também fadiguei muito, a ponto de quase ter uma crise, entendeu? E ficar em eminência de crise. Até porque trabalho de flexibilidade em excesso gera muita fadiga. Core. Prancha, isometria. Isso, isometria. Então, esse exercício tudo muito acabou me fadigante. fadigando muito. Muito. Então, eu acho que tudo depende dessa comunicação, desse diálogo e dessa observação do profissional com a individualidade. O respeito da individualidade de cada um em seu momento. Falou tudo, é isso aí. Perfeito. Agora ele vai fazer a dinâmica com a noiva dele ali, gente, para a gente seguir para a próxima palestra. O que eu falei muito da questão da empatia é se eu chegar para minha futura esposa e dizer... Ela chama Mona Lisa, tá? Eu falo, posso te abraçar? Pô, eu acho que ela vai chorar. Botar ela no meu colo e dar um abraço sincero nela, eu vou ficar aqui 30 segundos, tá? Aí eu vou... Pode? O que você sentiu? Tá vendo? Já é o início para você ganhar o paciente, começar um bom trabalho, mas o que você sentiu? Não chora. Segurança. Profissional, a gente procura profissional para ter segurança, gente. Eu não sei nada da área da medicina, da enfermagem, da sua área, neurologia, né? Então, assim, eu procuro um aconchego no profissional. Eu gostaria, né, de ter, para a gente fazer um trabalho legal para poder evoluir, porque muitas das vezes desanima, né? E eu não estou falando de outras áreas, na minha, eu fico chateado. Né? Na verdade, eu parei de ficar chateado, começo a ficar bravo demais. Aí eu fico, ai meu Deus, deixa eu mudar o olhar. E é engraçado que as alunas mesmo, né, com o costume de treinar comigo, elas, nossa, olha aquilo ali, tudo fofoqueira. Ah, tá errado, eu não sei o quê. Né, Clarice? Olha aquilo ali, meu Deus. Para, menina, para de apontar o dedo. Né? Então, a questão da empatia, ela serve até para o dia a dia, né? Exatamente, ser bem recebido, né, para a gente fazer um bom trabalho. Não custa nada. Sem dúvida. E a gente percebe isso muito no meio médico também, né? Isso. Obrigado, tá? Te amo. Bom, agora eu vou chamar a Musa Fitness, né? Musa Fitness. Para te entregar uma singela lembrança da nossa equipe e agradecimento. Muito aí. Obrigado. Parabéns pela palestra e muito obrigada.